Olá, meu amigo, minha irmã, seguidor aqui do canal CRB. Seja bem-vindo para mais um tempo de meditação e reflexão aqui em práticas espirituais. Após a nossa vinheta, vamos dar sequência a esse tempo. Então, como nós vimos no vídeo passado, nós estamos na parte de estudo, como estudar a Bíblia, e a gente pode estar vendo observação e interpretação. E agora, nós vamos ver a partir de agora, estude perguntando. Como explicar isso na minha vida? Como aplicar isso na minha vida? Aqui está o grande propósito do estudo bíblico: mudança. Isso implica em reflexão e planejamento. Reflita sobre como racionar todos os textos comigo. A implicação. Planeje como praticar aquele princípio aprendido. Então nós vamos vendo a parte de aplicação do que foi lido e entendido. Preciso de prudência em minha vida? Implicação. O que fazer? Como adquiri-la? Aplicação. Estude perguntando, de acordo com a Bíblia, o texto está certo ou errado? Avaliação. Então nós temos a aplicação, a implicação e agora a avaliação. Se o texto que está sendo estudado não for a Bíblia, mas o livro evangélico, acrescente a pergunta acima. Lembre-se que inspirada, infalível e inerrante, só a Bíblia. Aí está um grande ponto que muitos cristãos se perguntam, se colocam: livros são importantes lê-los? Além da Bíblia? Tem muitos pastores, muitos líderes cristãos que escrevem muitos livros. Nós temos tido uma geração ainda que tem parado para escrever livros a respeito de temas cristãos, a respeito de Deus, mas como acreditar se é de fato verdade, se são verdadeiros ou se são livros que meramente que podemos ignorá-los. Então aqui o autor diz que se nós temos que ler um livro além da Bíblia, nós temos que nos questionarmos e na avaliação. Esse texto deste livro, esse capítulo que nós estamos lendo, vamos lá para a Bíblia. O que a Bíblia fala? Vamos fazer o comparativo. Não, então o autor está no caminho certo. Não, nesse capítulo aqui o autor deu uma escorregada. Então eu não vou praticar, não vou levar como prática de fé, não vou levar como prática de ensino, não vou levar como prática de edificação para a minha vida. Use outros livros como auxílio. Use dicionário bíblico, um dicionário de língua portuguesa, para entender algumas palavras-chave ou difíceis. Use uma enciclopédia bíblica ou secular para entender o contexto geográfico ou histórico da época. Existem muitos bons livros que podem auxiliar, mas esses dois são um bom começo para o estudo bíblico. Então nós vemos aí, com o avanço também da internet, com o avanço de muitas facilidades para nossas vidas cristãs hoje, nós temos um material de apoio, um material de consulta muito grande, muito relevante, muito material bom, disponível, fácil acesso, gratuito. Então nós podemos pegar um texto, por exemplo, na época da crucificação de Jesus, qual lugar que ficava o Calvário, qual o caminho que Jesus percorreu, quantos metros tinha, qual o cálculo da população que estava acompanhando esse passápio de Jesus. São coisas que hoje nós temos fácil acesso. Temos
como ter um material de apoio para entendermos essa situação. Qual o tamanho da cruz de Cristo, qual o tamanho do prego, qual o peso da cruz de Cristo, a coroa de espinho, qual o tamanho do espinho. Então nós vemos aí que temos uma diversidade e uma alto conteúdo de material de apoio, de suporte, que a gente consegue compreender e entender o que Jesus fez por nós. Observe a criação. Chegamos a um campo de estudo pouco reconhecido, mas muito importante. É o estudo das coisas criadas por Deus, a observação da realidade da criação, dos acontecimentos, dos relacionamentos. Isso engloba a natureza, pessoas e fatos. Observe no Novo Testamento, trata disso. Mateus 6,26, observe as aves. Marcos 11,11, observe as pessoas. Marcos 12,41, observe o povo fazendo algo. Comece a observar a natureza com reverência e atenção. Salmos 19,1. Estamos ouvindo a proclamação dos céus, o anúncio do firmamento. É pena que, por causa do movimento ecologista humanista, perdemos a perspectiva que a criação é uma revelação de Deus, revelação natural. Uma simples folha pode falar de ordem da natureza, da complexidade e de sua simetria na criação de Deus. Todavia, lembre-se do que é mais importante, não é o objetivo da sua observação, mas o que aprendemos a respeito de Deus com este estudo. Então nós vemos que, por causa da artimanha de Satanás, nós vemos que cada vez mais nós paramos de observar a criação, para que não sejamos questionados ou não sejamos perturbados por ideologias humanas. E com isso, Satanás usa dessa artimanha para nos fazer cada vez mais distante de Deus, quanto que a Bíblia nos orienta a observarmos tudo que Deus fez, para que a gente possa enxergar a sua grandeza, a sua dimensão, a sua ciência e benevolência. Além da criação, podemos observar as relações que ocorrem entre os seres humanos. Observe com atenção a história das pessoas, das instruções e das instituições. Examine os sistemas de valores de suas outras culturas. Isso ajudará você a compreender o seu tempo e as pessoas e sua vida. Então, que nós possamos observar tudo que está ao nosso redor e entendemos que Deus é o Criador, o sustentador, e nós possamos enxergar em tudo isso as mãos poderosas do Deus Criador, e entendemos e compreendemos que tudo está debaixo da sua autoridade, está tudo aí para demonstrar da sua grandeza, da sua criação. E é esse o nosso meta, nosso objetivo, quando a gente para estudarmos e meditarmos, enxergarmos a Deus e o seu poder e a sua grandeza em todas as coisas. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.